completar alguma coisa? Não, era só sobre o resultado do Bahia, dele ter acontecido numa noite onde os três times que estão ali, neste momento, no triangular por 2 vagas, o Bahia vencendo a partida, o Grêmio vem fazendo seu papel. O Grêmio já não perde 9 jogos, tá? A gente fala desse triangular, mas quando eu digo que a disputa, nesse momento, entre Bahia e Sport, e qualquer outro time que eventualmente passa o Sport, que pode ser ultrapassado, e o Grêmio já está ali, mesmo que ele está atrás do Bahia, mas ele já não perde 9 jogos. Ele já está naquele ritmo ali que, pontua toda a rodada. Está meio grão em grão, que são 3 vitórias e 6 empates. Mas já passou da fase de ser um time batido. Quase ninguém bate o Grêmio. Então, e sem tomar gol, né, Cássio? E sem tomar gol. Até porque, se a gente fica falando da defesa do Sport, a defesa do Grêmio, a gente até brincou naquele dia, a defesa do Grêmio foi campeã da Libertadores, e está lá ainda, Jeromel e Kahneman. A defesa do Sport hoje é igual a do Bahia em números. A Bahia é tão criticada, com 2 laterais tão deficientes. Na rodada passada, é porque acabou passando batido isso, já que você falou desse ponto, mas já pega até a classificação da rodada passada, começou a tomar... Aqui, deixa eu ver se eu pegar a classificação da 14ª rodada. As defesas. O Cruzeiro tinha 5 gols, o Vasco 5 gols, Bahia 8, Grêmio 5, Sport 6. A do Sport não era pior do que a do Bahia, mas não era melhor do campeonato. Já tem 3 times na frente. Mas só retomando esse raciocínio rapidinho da pontuação, que na hora que o Bahia estava vencendo o jogo e o Grêmio vencendo ao mesmo tempo, aconteceu o cenário óbvio. Porque de vez em quando os dois times confirmaram... o Grêmio confirmou o serviço na analogia com o tênis e o Bahia conseguiu inverter um resultado com o Novo Horizontino, que poderia ter sido essa lógica. Ter vencido o Novo Horizontino e perdendo esse jogo. Matematicamente seria a mesma coisa, mas o Bahia tinha que deixar a bola para o Sport contra o Cruzeiro. Porque o Sport não conseguiria pegar essa bola e fazer uma coisa efetivamente. Então, ao Bahia, esse resultado, eu troco esse resultado pelo Novo Horizontino. Em algum momento o Bahia vai ter que trocar com o da Chape ainda, porque o da Chape o estrago fica. O estrago do Novo Horizontino acho que acabou hoje, porque esse jogo lá em Brusque não era a vitória certa. O Brusque não está sendo pato morto para ninguém. Então, pelo contrário, estava vindo numa boa fase. Né? Isso, então. Bahia troca com o Novo Horizontino. Houve uma boa fase, uma boa sequência do Brusque. E na hora que a gente já analisou, a gente já abordou aqui algumas vezes, de que, e pelo menos a minha opinião, mas pelo menos a minha opinião, o real concorrente do Bahia é o Sport neste momento, ou seja, quando eu digo isso é porque eu estou tirando o Grêmio da história, e se não for o Sport, não é que seria o Grêmio, seria qualquer outro que passe o Sport. Eu estou tirando o Grêmio da história, para ficar bem claro. O Bahia botou 7 pontos de vantagem. Significa que para o Bahia ser ultrapassado para o Sport, tem que ser 3 rodadas dando tudo certo para o Sport e dando tudo errado para o Bahia. E o Sport não ganha 5 jogos. Tem que dar 3 rodadas tudo certo para um time que é 5 jogos não ganha de ninguém. Então, nesse momento, veja que terça-feira importante acabou sendo se desenhando para o Bahia. Acho que o tema de abertura aqui do Telecast foi justamente o melhor resultado possível na melhor hora possível, né? Total. Cássio, o grande adversário do Sport nessa Série B seguiria sendo o Bahia, com o Bahia vencendo o Grêmio domingo na Fonte Nova, porque aí o Bahia botaria 10 pontos e o Grêmio seguiria 4. Isso se o Sport não pontuar em São Januário. Nesse caso, segue sendo o Bahia o principal adversário? Boa pergunta. Veja só, o Grêmio não perde 9 jogos. Se ele perder do Bahia, ele só passaria se ele voltasse a perder. O Grêmio não vai ficar 23 jogos sem derrota, mas eu acredito que o Grêmio seja um time muito mais daqui para frente. Assim, ou seja, é médio e longo prazo isso. Tipo, a curto prazo é óbvio que seria o Bahia, aquele negócio, porque até que você passa o Grêmio, você passou o Grêmio e entrou no G4, mas eu digo, a médio e longo prazo, eu acho que o Grêmio passará o Bahia. Pronto. Eu acho que a longo prazo, se eu imagino que o Grêmio vai passar o Bahia, então não é para passar o Grêmio. Para você entrar no G4, você tem que passar o Bahia. É nessa lógica que eu penso. Assim, se o Bahia terminar na frente do Grêmio, ótimo, mas eu imagino a médio e longo prazo que o Grêmio, pelo ritmo de pontuação que ele tem, a irregularidade que o Bahia tem e os reforços que o Grêmio está trazendo, a gente já falou, a capacidade de reforços que ele tem, que a médio e longo prazo, eu acho que o Grêmio ficará na frente do Bahia. Então é por isso que eu acho que o Bahia é o candidato real. O Roger sobreviveu. Agora você só um pitaco, né? Que era muito fácil dizer, não, é o Bahia, não sei o quê, só estou deixando meu pitaco aqui, tá? O momento do maior desconforto. Provocação, mas eu concordo, tá?
O momento maior de desconforto de Roger lá atrás, ele conseguiu sobreviver. Então fica muito mais fácil nesse cenário de agora, de não perder, de sempre estar pontuando, com a defesa sólida e chegando os reforços, ele dá os ajustes necessários com esses pontos de qualidade que estão chegando aí. Hoje mesmo foi Lucas Leiva, por mais que seja um jogador já com uma certa idade, mas vai dar uma qualidade gigante para o time na perspectiva de segunda divisão. Guilherme aí para chegar. Então são cenários que para o Grêmio ele consegue começar a fazer aquelas substituições de pontos cegos no time que não vinham dando certo para os jogadores que vão dar um substancial acréscimo. Então é difícil não achar que esse time do Grêmio, como a gente já achava lá no início da competição, não engrene, não dê um passo à frente e dê esse X no Bahia. Eu acho que eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que o Grêmio, já sem esses reforços que estão vindo aí agora, já era individualmente o melhor elenco, né? E sempre me preocupou a minha distância em relação ao Grêmio, né? Sempre me preocupou isso, porque eu acho que em algum momento isso já está acontecendo, o Grêmio vai acelerar e começar a vencer jogos em seguida. Agora, eu acho que o resultado hoje dá uma tranquilidade maior para o Bahia enfrentar esse desafio na Fonte Nova. Total. Isso. Porque, torna o empate, por exemplo, bem aceitável. Tira a pressão, tira a sombra de crise, né? Porque o Bahia estava com essa sombra. Se o Bahia perde hoje, o Bahia entra nesse jogo. Então, se o Bahia perde hoje, veja só, a gente até brincando ontem, fechando a live, Lula falou o seguinte: para o Sport era mais importante o jogo do Brusque do que o do próprio Sport. Isso. Porque a perspectiva de pontuação do Sport era mínima. Não era. E não estava certo. Era muito. Não, exatamente, é isso que eu estou falando. Porque a perspectiva de pontuação do Sport era mínima. E caso o Bahia perdesse do Brusque com o Grêmio em casa, né, então assim, você tinha a chance de evitar essa ampliação, né, da diferença. Porque detalhe, esses 7 pontos que o Bahia abriu hoje, eles estavam desenhados, tá? Eles estavam desenhados. É porque o Bahia zerou em 2 jogos em casa. Eu cheguei a ter tuitadas semanas atrás dizendo que tipo, o Sport deve ter um distanciamento para o Bahia e para o Grêmio para depois tentar recuperar. O Sport vai ter um momento, se o Sport voltar para a briga, né, o único caminho para voltar para a briga é porque o Sport tem, como a gente já falou 100 vezes, uma tabela muito dividida. Então, o Sport tem uma sequência pós-Vasco, e aí até a 10ª rodada, em que é factível imaginar encaixes de sequências de alta pontuação. Você tira a cada 5 rodadas, você pode tirar 2, 3 pontos, quando vê, tirou. Ou até de forma mais rápida mesmo. E o clássico, e tem o duelo na ilha, né? Então, assim, dos 7, você resolve 3 em tese no duelo e tem 4 para buscar aí em muitas rodadas. A gente não está falando aqui de cenário definido, né? A gente está falando meio que de desenho de partida para a segunda metade do campeonato, o que é muito importante. Como eu disse na abertura, a gente sabe das curvas do caminho, dos problemas do futebol jogado, da demissão do treinador na rodada passada, mas em qualquer ano, em qualquer temporada, o terceiro ter 7 pontos para o quinto é um cenário muito especial. Rodrigo, teve um superchat que chegou, eu acho que foi via... Não sei se foi via YouTube, não sei se foi via... Foi YouTube mesmo, Carlos Filho. Tá? Ele pergunta se a gente acha que o G5 está consolidado para o acesso. E pergunta cadê Cauê no Agamenon. Quinta-feira, tá à tarde, a gente sempre tá rolando. Eu não entendi exatamente o G5 consolidado para o acesso. Eu não acho, não. É porque o G5 a gente sempre falou que seria os 5 que postulariam o acesso. Mas eu não acho que está consolidado, porque, veja só, a rodada vai se desenvolver ainda, o Sport pode ser passado, pode ser ultrapassado pelo Tombense, pelo Criciúma, por esses 2, né? Pode ser ultrapassado por 2 times, pô. Mas talvez o que Carlos Filho queira dizer é se a gente enxerga algum fora desses 5 que possa de alguma forma estar ali. Eu vou fazer uma analogia com a coisa que a gente brinca. Veja só. Nesse momento, o G5
o G5 da disputa pelo acesso, ele lembra um pouco aquele que a gente fala em relação ao G12 sobre os grandes times. A gente está colocando um quinto lugar que está completamente descolado dos 4, como fazendo parte de um bolo onde ele não está colado. A gente brinca do G12 assim, porra, a galera fala do G12 como se fossem 12 clubes homogêneos, mas se você pegar o primeiro time e o 12º time, esse primeiro time é mais de 10 vezes maior do que o 12º, e a diferença do 12º para o 13º é mínima. Mas por que a galera fecha G12? Ou seja, não era para ser G12, esse grupo era para ser menor, a galera bota G12 meio que para abraçar, para uma questão de mercado e tal. E nesse momento, olhar a classificação e falar que tem G5, é só para dizer que o Sport ali é um grande da segunda divisão, que está brigando e tal, mas na verdade... Inclusive, Cássio, eu tuitei que o G5 acabou. Eu já falei aqui nesse programa. Não estava aqui. Foi na abertura. Quando voltar a encostar, está muito longe já para ser... O G5 ele existiu durante um terço do campeonato, né? Mais ou menos um terço, na verdade, talvez um quarto do campeonato. E agora ele se desfez, porque o Cruzeiro já subiu. E o Sport, ele desceu um degrau. Sim, mas o fato do Cruzeiro subir não faz com que ele saia do G9. Ele está lá, tá a condição dele boa. Sim, ok. Mas o Sport, ele desceu um degrau. O Sport hoje é um time que está no patamar de Criciúma, né, de Tombense, de Sampaio. Agora, eu acho que é o único desses... agora eu acho que é o único desses que pode fazer alguma coisa. Sim, tudo bem, mas veja só, ele está em quinto lugar. O quinto lugar não mudou até esse momento. O quinto lugar não mudou. Mas na hora que você já está a 2 rodadas, nesse momento, 2 rodadas do Grêmio e a 3 rodadas do Bahia, se você está falando G5, eu acho, nesse momento, para mim, eu acho forçação de barra, como eu acho... Eu acho que não existe, não. O G12, eu acho uma forçação de barra gigantesca. O G12... Porra, que cara de G12, meu irmão? Assim, com todo respeito, assim, é que eu não vou citar, porque vai arrumar confusão de graça, mas assim, pega o primeiro, que a galera, primeiro e o segundo, que a galera sabe quem é, e pega o 12º, que eu tenho certeza que a turma sabe quem é também. Não tem comparação nenhuma, meu irmão. Não existe essa comparação. Não existe a comparação. A galera fica colocando como se fosse o mesmo bolo. É a mesma coisa, dizer que o Sport não está nesse momento, não está no mesmo bolo do Cruzeiro, não está no mesmo bolo do Vasco, e estava no do Bahia e do Grêmio, mas saiu momentaneamente. E tende até a se afastar, assim, e se tiver um vencedor, o Sport perde do Vasco. Porque o Sport tem que fazer, o Sport é obrigado a fazer alguma coisa. O Sport perde do Vasco. E o Bahia, de repente, o Grêmio vence o Bahia. Seria 7 pontos para os dois. Isso. Irmão, muito, ou seja, seriam 2 concorrentes, mais um, mas assim, seja qual for a mira, seriam 3 rodadas para dar. É muita coisa. E passa a esquecer o Vasco. E passa a esquecer o Vasco, né? E passa a esquecer o Vasco. Porque se o Sport ganha do Vasco, o Sport traz o Vasco. Se o Sport ganha do Vasco, o Sport remonta o G5. Isso. Porque o Sport até traz o Vasco. O que aconteceria que a gente falou. A gente falou lá do Bruxa, porque a conta está toda errada. A gente disse, olha, os 3 próximos jogos, a conta está toda errada. Era buscar 4 pontos. Só que a lógica era vencer o Brusque e pelo menos empatar ou com o Cruzeiro ou com o Vasco. Como empatou com o Brusque e já perdeu do Cruzeiro, essa conta só existirá se vencer o Vasco. Isso. Porque se o Sport vence o Vasco domingo, seja qual for o resultado na Fonte Nova, o G5 está retomado. Até por outra questão. Até porque o Bahia... Moral, o Bahia terá Anderson no banco. Não teve hoje, terá Anderson no banco. Não é só o ganhou do Vasco, não é matematicamente. Até porque a gente estava... Matematicamente poderia estar ainda com o Dalpozo se tivesse vencido o Brusque. Tem um outro fator. No caso, o caso do Bahia, se o Bahia vence o Grêmio, venceria na estreia a estreia efetiva de Anderson, consolidaria o 3º lugar e teria uma chance gigantesca de disparar porque o Sport está jogando com o Vasco. Ou seja, o fim de semana pode ser maravilhoso para o Bahia, como já foi. Simultâneos os jogos, né? Como já foi simultâneos. São os 2 jogos da Globo, inclusive. Então, simultâneos. Então, mas da Globo, não é só simultâneo, é simultâneo e da Globo. Vai passar para Salvador e Porto Alegre. E o do Sport passa para o Rio e para o Recife e outros estados, possivelmente. Mas, pode assim, ser sobretudo rede, as rede. Pode ser Vasco, Bahia foi rede. E nesse caso, pode ser um domingo maravilhoso para o Bahia. E pelo lado do Sport, do que o Fred falou, se vence a partida, não é só a questão da matemática de voltar para o jogo. Seria, se acontecesse, veja qual, não era assim, qual ganhou e voltou para o jogo, não.
seria ganhar do Vasco com 60 mil pessoas no Maracanã, um time que não perdeu em casa na estreia de Lisca. Tem uma questão chamada Não perdeu em canto atmosfera. nenhum. Não perdeu em canto nenhum. Então, desculpa, não é só em São João, não perdi em canto nenhum, na verdade, tá invicto. Até me enganei. Você tiraria a invencibilidade do Vasco, que é o único time das séries A, B e C que não perdeu ainda, né? Acho que até da E B essa é, também. essa é a melhor coisa pro esporte, essa invencibilidade do Vasco. Porque quanto mais invicto, mais Uma hora perto tá da perde. primeira derrota, né? E de tentar ver se o Vasco entra no parafuso, que eu acho que dos três lá, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, talvez seja, na minha visão, o que teria menos qualidade técnica e até tática de time para estar nesse patamar onde está hoje. Isso. Lembrando que o Vasco ainda joga, né? O Vasco joga quarta-feira, nessa quarta-feira, pega o Novo Horizontino fora. Se o Vasco vence o Novo Horizontino, coloca 12, né? 12 pontos no esporte. 12 pontos no esporte, né? E ganhando o esporte 15, né? Aí acabou. Aí nesse acabou. 15 acabou. É o que eu tenho dito, assim, até naquela pergunta que Lula fez, assim, eu acho que o esporte, para voltar para o jogo, o esporte nesse momento está afastado da briga. Como eu disse, para mim eu vejo o esporte hoje como o número 1 dos perseguidores, mesmo que seja ultrapassado por Tombense e Criciúma. Tombense e Criciúma não vão fazer nada nesse campeonato. Spoiler. Olha. Não vão. Eu acho vai. o Criciúma diferente dessa Tombense, tá? Eu acho que eu acho também, mas aí só, por um os momento, 200 pontos que o Bahia tem por um com o acidente. Criciúma, não tem como Era o o que eu ia Criciúma... falar Não chega, não. sobre Hélio Júnior aqui. Eu vi alguns jogos recentes do Criciúma e eu vi bons jogos. E quando você olha o time do Criciúma, eu encontro valores interessantes para a Série B. Eu encontro. Sim, mas eu não vejo. Mas assim, veja só. Passar o esporte, beleza. Passar o esporte, beleza. Pode ser o quinto, tranquilamente. Agora, passar o esporte e o Grêmio... Pode passar o Bahia. Não, acho muito longe. Muito longe. Não, muita sequência. É o que eu estou dizendo, porque para o esporte voltar, e aí completa a frase, o esporte vai precisar de sequências de alta pontuação, como a Tombense fez. Como a Tombense fez. Uma sequência, vem de uma sequência, mesmo tendo empatado com o Náutico Casa, vem de uma sequência muito forte. O esporte vai ter que ser assim, tipo, 5 jogos, ganhou 3, empatou 2. 5 jogos, ganhou 4, perdeu 1. Vai ter que ter um ritmo de pontuação assim, de Cruzeiro, de Vasco, para se aproximar de Grêmio e Bahia. Né? E assim, a tabela, do mesmo jeito que a gente falou, porque é muito importante deixar claro que o cenário de hoje não é um cenário surpreendente aqui para o programa. A gente deixou claro N vezes que a classificação do esporte era uma classificação, uma fotografia de momento. Era uma fotografia de momento. Porque a tabela desenhava isso. Quando a tabela endurecesse, começa justamente no jogo contra o Bahia, é o marco do início da mudança da tabela. Quando a tabela endurecesse, iria equalizar. Tá? Então agora, o mesmo cenário vai ser dito. O Sport tem uma chance de recuperar terreno. Agora, a verdade é, no foco do Bahia, pelo Bahia, 7 pontos nesse momento, com a chance de 8 a 10, bem real, no final de semana, para o quinto lugar, e mesmo que o Criciúma venha, vamos dizer de 8, pensando duas vitórias do Criciúma, por exemplo, seja de 8. É uma belíssima. É uma ótima. Até porque depois a tabela do Bahia não é ruim. Tá? Não. O Bahia pega o Grêmio na 16ª rodada, né? E aí, os 3 últimos jogos, o Bahia tem adversários todos da parte de baixo da tabela. O Bahia pega o Vila Nova fora, o Guarani fora, ok, são 2 jogos fora, mas contra os 2 últimos colocados do campeonato. E para quem quer subir, precisa ganhar, precisa pensar em ganhar. Exatamente. Subir, e fecha o turno com o CRB em Salvador. Então, assim, o desenho do Bahia, ele é um desenho de, como eu falei para a Lula, a gente trouxe aqui. É um desenho bom. De defesa, no mínimo, defesa dessa distância. No mínimo, defesa dessa distância. E assim, eu tenho um mantra de que você vira com 30, 32 pontos para um clube do perfil do Bahia, você encaminhou o acesso.
Eu acho que o Bahia pode virar, se brincar aí, depois dos 35. Sem maiores. Sem nem Lógico. otimismo, não. Depois dos Lógico. 35. Você Não virar é depois dos nenhuma previsão 35. absurda. Longe disso. Não é. Longe disso. Agora, E você virar tem depois dos porém, 35, você está encaminhado, tem um né? porém, tá? O Bahia enfrentou nesse turno já Vasco, o único fora de casa, Cruzeiro em casa, Sport em casa e vai enfrentar o Grêmio em casa. Na volta, é o contrário. É o Sport fora, é o Cruzeiro fora e é o Grêmio fora. Então, isso é uma coisa importante para se pontuar. Quando chegar lá na volta, nos jogos realmente decisivos, o Bahia pega Grêmio e Sport fora de casa. Né? Com um time que, por mais que tenha conseguido alguns resultados fora de casa, não demonstra nenhuma segurança. Tá? O Bahia até hoje não demonstrou segurança, firmeza fora de casa. Então, é preciso cuidado, tá? Eu tenho um pouco de pé atrás, porque está muito cedo ainda. A gente está na 15ª rodada. Tá muito cedo. A gente tem. Lula, eu comentei isso ano passado no Brasileiro, eu não comento. Fim de turno, a gente tem uma sensação de fim de campeonato. É engraçado isso. A gente meio que esquece que depois tem mais 19, né? A gente fica muito fatalista no fim dos turnos, né? Porque a gente cria metas. E a gente trata essas metas como desenhos finais, né? Eu tenho assim, muito cuidado, porque eu já vi clubes terminarem o primeiro turno muito bem e no segundo turno tudo desandar. Inclusive com o próprio Bahia na Série A de 2019. Né? Eu vi isso acontecer. Série B é mais difícil, viu? Para clubes do perfil do Bahia, do Sport, Sim, é mais difícil. mas é um time muito mais frágil do Bahia. A janela vai definir muita coisa. Muito mais frágil também, tá? Então é preciso cuidado, porque tem adversários mais tradicionais, mais fortes esse ano, tá? Não é só o Vasco, não é só o Cruzeiro, não é só o Sport, entendeu? Não é só o Grêmio, são eles todos juntos. A briga ainda está muito longe do fim. Eu acho que está muito longe do fim. Talvez não, está muito longe do fim. Para Cruzeiro e Vasco já esteja mais encaminhado, porque demonstra uma regularidade, sabe? Que o Cruzeiro e Vasco estão muito regulares. Por mais que não seja esse futebol todo, né? O Vasco, principalmente, não é esse futebol todo, mas são regulares. Isso é um fato. O Bahia perdeu diversas vezes na competição. A verdade é que os 5 são. Os 5 são. Veja só, os cinco jogam qualquer jogo. Os 5 jogam. Ninguém é engolido. Ninguém é engolido. O Bahia perdeu para o Vasco, engolindo o Vasco. Normal. Né? Jogando melhor. Engolindo o Vasco. O Sport perdeu do Bahia jogando melhor que o Bahia. Sim. O Sport jogou muito mal hoje contra o Cruzeiro. A maior parte do tempo foi 2-1. Um jogo, o Sport perdendo chance aos 44 do segundo tempo. Você tem jogo. Entre os 5, você tem jogo. Agora, o campeonato é muito a forma de como os 5 se relacionam com os demais. Né? Isso é um X da questão. E aí eu também concordo, sabe, Lula? Que está muito longe para a gente sentenciar. Agora, também não vamos ser aqui hipócritas de negar, né, que vantagens de 7, 8 pontos são caminhos. Isso. Dá tranquilidade para o trabalho. Veja só. Se reverte em paz, em tranquilidade, para Anderson fazer o trabalho dele com mais tranquilidade. Agora, tem que tomar algum cuidado para não se reverter em descuido nessa janela, né?